tendemos a ter grandes distorções, vocês concordam? Então eu pergunto para vocês, eu posso mapear o Rio de Janeiro no datum de Tóquio, por exemplo? Teoricamente não, né? Aí que começa a morar o perigo. Teoricamente sim. Só que eu estarei assumindo erros graves que vão me dar problemas na hora de fazer a representação, por exemplo, numa planta, ou, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, esse é um problema já grave. Poder eu posso, dever eu não devo. Então, a gente tem que estar começando a entender como é que esse ambiente de representação cartográfica funciona, né? E isso eu estou falando para todo mundo que trabalha com CAD, enfim, para todo mundo que trabalha com representação espacial, que isso é uma pergunta que tem que ser feita. Qual é o sistema geodésico de referência que foi utilizado? O CIRGAS, o SAD. Por que isso? Porque à medida que você tem conversões entre eles, você tem pequenos deslocamentos. Se você pensar, por exemplo, construir um túnel em SAD 69, construir um túnel em CIRGAS 2000 e fazer a conversão de um ambiente para o outro, você vai ter sérios deslocamentos aí. Então, seu túnel pode sair dentro do oceano, por exemplo. Não vai ser muito agradável, né? Então, o que eu quero passar para vocês é que o mundo trabalha com sistemas geodésicos de referências locais, muitas das vezes. Existem sistemas de referências globais? Existem. Só que a gente tem que sempre trabalhar, quando a gente trabalha em aspectos bastante locais, pensar o sistema geodésico que a gente vai trabalhar. E aí, eu trouxe para vocês aqui os dados horizontais mais usados no Brasil, o SAD 69, que era um datum oficial, né, até então, até 2010, se não me engano. O Córrego Alegre, que era o datum utilizado na década de 70. Quem trabalha com as cartas do IBGE, até hoje as cartas do IBGE são datadas da década de 70, 80. Eles foram elaborados em Córrego Alegre. E aí, por exemplo, você pega uma carta do IBGE, você quer converter para SAD 69, você vai ter que fazer alguns procedimentos para garantir essas transformações. Você não pode pegar uma carta do IBGE e dizer que ela está em SAD 69, porque você vai estar cometendo quase que um crime. Temos o WGS, que é o datum do sistema GPS, é um datum mundial. Temos o Aratu, que foi um datum desenvolvido pela Petrobras. Temos o CIRGAS 2000, na verdade, é o sistema de referência geocêntrico para as Américas, né? Então você tem um ponto na América do Sul que vai estabelecer que a superfície elipsoidal, como a gente viu, vai bater exatamente com a superfície geoidal. Então a gente começa a ter essas noções de localismos. A gente tem que conhecer um pouco disso aqui para poder pensar nossa representação. E o datum vertical também, que é usado para definir as altitudes de pontos de superfície terrestre. Muitas das vezes, né, você tem, por exemplo, aqui para o Brasil, é o marégrafo de Imbituba, que vai te dar sempre o nível médio dos mares. É uma série de pontos amostrais que vai te definir como essa maré vai se comportar para a gente pensar como é que o oceano está se comportando. Aqui é uma gravura, se não me engano, de Paul, não sei, agora eu não sei, não lembro a referência, está cortada ali. Mas posso até depois ajeitar isso aí para vocês na hora que eu for, quem enviar um e-mail, na hora que eu transmitir, eu posso ajeitar isso aí. Isso aqui, ele está mostrando como os datums, ou vários datums mundiais e locais, se comportam quando comparados um com o outro. Então, você vê, por exemplo, eu vou entrar aqui um pouquinho na frente, mas peço perdão. O SAD 69, né, o South American 1969, para o de Tóquio, você tem um deslocamento aí de uns 750 metros. Para construir um túnel, errar em 750 metros não é muito bacana, né? Eu acho que não vai dar muito. E mais ainda, quando a gente começa a pensar, por exemplo, para vocês começarem a pensar o problema da representação e a avaliar o trabalho de vocês na hora de mapear alguma coisa. Um erro de 4 metros para mapeamento de fazendas, por exemplo, né? Para quem está levantando propriedade, é muito? Pode não ser, né? 4 metros para uma propriedade de 10 mil hectares? Pode não ser. Só que 4 metros pode definir uma nascente ou uma não nascente, no caso. Pode definir uma jazida ou pode não definir uma jazida. Então a gente tem que sempre pensar que esses erros, por menor que eles possam ser, eles podem ser bastante grandes, né? E graves. Aqui é eu ia falar um mapinha, mas não é nem um mapa, né? É um esquema, mostrando apenas como é a diferença média da transformação entre o SAD 69 e o CIRGAS. Então vocês podem ver aqui que o Brasil simplesmente, em algumas porções do seu território, desloca em até 74 metros.
na simples transformação de um datum para o outro. Isso é extremamente sério. Isso lida com o limite político-administrativo, lida com propriedade, lida com uma série de questões que a gente tem que começar, mais uma vez, a pensar na relação que isso pode causar. Bom, a gente começou a pensar no planeta Terra e começar a representar esse planeta Terra e os problemas que isso está, né, os problemas associados a eles. E a gente começa a pensar em outras questões. Por exemplo, os sistemas de coordenadas, né, que são, na verdade, sistemas feitos para a gente pensar como nós vamos nos localizar na superfície terrestre. Vocês muitas das vezes trabalharam desde a sua, sei lá, quinta série, né, hoje sexto ano, a latitude e longitude. Né, vocês sempre aprenderam, né, a questão da latitude, longitude, meridianos e paralelos, aquilo ficou marcado. Hoje, como vocês né, são profissionais e estão trabalhando com a questão da espacialização, muitas das vezes, a gente também tem um sistema de coordenadas, que é muito utilizado, que é o UTM, Universal Transversal de Mercator. É um sistema métrico, tem diferenças de aplicação da latitude e longitude, mas também é um sistema de coordenadas. Tá? Nós temos N outros sistemas de coordenadas, tá? Mas eu vou apresentar um pouquinho desses dois aqui, que são os mais utilizados. Eu vou passar relativamente rápido aqui, apresentando apenas que a latitude, né, para quem não se lembra, é o ângulo proveniente da medição entre o paralelo de referência Equador e o paralelo de interesse. Então ele vai de 90 positivo a 90 negativo, enquanto a longitude é o ângulo proveniente da medição entre o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, e o meridiano de interesse, o que a gente quer. Então ele vai sempre trabalhar de 180 positivo a 180 negativo. Assim, cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção de um meridiano com paralelo. Isso é bastante simples, não tem muito mistério. Aí a gente começa a entrar agora no UTM, que muita gente trabalha, muita gente, né, quando vai fazer algum tipo de levantamento em campo, sabe que tem que colocar o GPS lá no sistema de coordenadas específico, coloca, mas não faz ideia do que sejam aqueles números que estão apresentando. 642.829 por 7.429... Enfim, é um pouquinho, não vou dizer que é complicado, mas é um pouquinho mais complexo que a latitude e a longitude. Então, aqui eu trouxe alguns aspectos do UTM, mostrando que é um sistema de projeção bastante usado, mas possui várias projeções. Por que possui várias projeções? Eu não falei que a Terra é uma batata torta? Falei isso, né, brincando, evidentemente, mas fazer uma alusão aqui a uma imagem. Se ela é uma grande batata torta, por exemplo, vocês concordam que as minhas faixas, se eu cortar essa batata em faixas, em tiras no caso, na sua parte exterior, elas não vão ter formas e áreas diferentes? O relevo não vai se comportar de maneira diferente em cada uma dessas faixas? É por isso que ela tem várias projeções. Cada faixa UTM, que a gente já vai ver, possui uma projeção própria. Mais uma vez, eu posso trabalhar trabalhar num projeto Rio de Janeiro. Nós estamos na faixa 23. Nós podemos fazer um mapeamento da cidade do Rio em 25, na faixa 25? Mais uma vez, poder a gente pode, dever a gente não deve. Então a gente tem que saber o que a gente está mapeando, onde a gente está mapeando, que faixa é essa. Por quê? Porque a projeção ela pode estar envolvida nisso e aí ela vai te dar outras dores. Eu não estou querendo aqui trazer o apocalipse, falar que está todo mundo trabalhando errado, não. Eu só estou querendo apresentar que são discussões que muitas das vezes são banalizadas, são deixadas de lado e que são extremamente importantes para a discussão espacial. Então, ela é baseada em projeções transversais de Mercator, com 2 meridianos de referência, cobre a Terra entre 80 graus sul e 84 graus norte, não cobrindo as regiões polares, como a gente vai ver daqui a pouco. Os polos são cobertos pelo sistema estereográfico azimutal universal polar. Enfim, existem 60 zonas norte e sul, cada uma delas com uma longitude de 6 graus. Aí são alguns aspectos técnicos, eu vou preferir passar por agora, mas apresentar para vocês que esse é mais ou menos o cartograma das faixas UTM. Tá? Eu falei ali agora há pouco que nós temos 60 faixas, correto? Se temos 60 faixas, o globo tem 360 graus, cada faixa tem 6 graus. Aproximadamente, cada grau simboliza 111 quilômetros. Então, cada faixinha dessa aí que vocês estão vendo, tem 666 quilômetros de largura. Correto? Essa faixa é extremamente importante na hora de pensar a nossa projeção. Bom, o que é interessante desse nosso camarada aqui?
Aqui a gente está trabalhando com o exemplo do fuso 23, tá? Ele vai variar entre o grau 48 e o grau 42 negativos, no caso. E aí a gente tem as faixas do TM Norte e temos a faixa do TM Sul. Só para vocês saberem, o Rio de Janeiro está na 23S, 23 Sul, tá? E aí nós temos aqui, eu acabei de falar 666 quilômetros, não falei? E aí está 500 mil metros. Isso aqui, na verdade, é definido por convenção, esses 500 mil, que é justamente para evitar que nós entremos, por exemplo, em números negativos. Eu não sei nem se eu podia ter arrumado aqui para a gente ver o Google Earth, para poder mostrar mais facilmente para vocês. Mas o que acontece? Ao invés de utilizar esse meridiano central aqui como 333 mil metros, optou-se por jogar ele para 500 mil, porque à medida que a gente vai chegando próximo ao zero, na verdade a gente vai estar em 200 mil, concordam? Aproximadamente. Por que eu estou falando isso? Quando nós entrarmos em outra faixa UTM, em vez desse número, dessa coordenada XY ser representada por números negativos, eu ainda vou ter uma faixa específica de tantos mil metros, para que as bordas ainda sejam positivas. Então, se eu defino que eu tenho 500 mil metros como meridiano central aqui da minha faixa TM, se eu tiver que mapear alguma coisa bastante próxima da faixa 23S, mas já na 22S, eu ainda continuo, na verdade, a trabalhar com números positivos. Tá? Mas vamos explicar melhor essa faixa TM. Então, por convenção, o meio dela é 500 mil. Tá? Por convenção também, e aproximadamente, o Equador ao polo varia em 10 milhões de metros. Correto? A partir do momento que eu tenho essa coordenada, eu estou falando da faixa 23S, eu tenho aqui, por exemplo, o Xzinho aqui, que é a cidade do Rio de Janeiro, ele está em 655 mil metros, correto? 655.103 metros, e de 10 milhões a zero. Então, estou em 7.461.340 metros, do ponto de referência da minha faixa UTM. Pergunto para vocês, se eu adotar a faixa 24S como minha faixa de trabalho, esse valor não se repete na 24S? Não tem a mesma coordenada na faixa 24S? Então, vocês concordam que eu tenho a mesma coordenada nas 60 faixas sul? Voltando aqui, que eu vi o rosto de vocês expressando uma certa dúvida. A partir do momento que eu defino uma faixa UTM de trabalho, eu estou trabalhando sempre com a coordenada esquerda superior dela. Tá? Ela começa aqui. Então, a faixa 24S, que é essa do lado aqui, ela também tem uma coordenada de início. Se eu defino que eu estou trabalhando na faixa 23S, eu tenho aqui meu sistema de coordenadas. Se eu passar para a faixa 24S, eu tenho as mesmas coordenadas aqui associadas à faixa 24S. Concorda? O que acontece? Se eu trabalho na faixa 23 e vou mapear alguma coisa além desse limite, o meu setor de 24S vai continuar, ao invés de ele resetar aqui, de ser zero, no caso 200 mil e alguma coisa aqui, ele vai continuar 500 mil, aqui ele vai ser 750 mil, 780, 790, ele continua no seu sistema de referência. Então, o sistema UTM, ele é um sistema para ser trabalhado muitas das vezes localmente, mas em muitas das vezes, por exemplo, Macaé se dá exatamente entre uma faixa e outra. O que você trabalha quando tem uma entidade exatamente no meio de uma faixa UTM? Eu vou definir qual é a faixa que eu vou trabalhar, seja ela 23, seja ela 24. Se eu defino que é 23, isso aqui continua. Se eu defino que é 24, a minha coordenada do dado, ela vai começar aqui. Então, à medida que eu vier para a faixa 23, ela vai começar a ser negativa. Então, é por isso que é importante a gente começar a definir também qual é a faixa UTM que a gente vai sempre trabalhar. Porque as coordenadas, elas se repetem nas faixas. Elas só não se repetem quando a gente define qual é a faixa que a gente vai trabalhar. Depois, quem tiver dúvida, a gente pode voltar nessa questão do UTM. E outra coisa, é importante também, quando a gente trabalha com o sistema GPS, por exemplo, a gente definir qual o sistema de projeção que a gente vai sempre trabalhar. Se eu vou trabalhar em 23S, eu defino que eu vou trabalhar em 23S. Do contrário, as transformações feitas em sequência, você pode transformar? Pode. Essas transformações são feitas por engenheiros cartográficos, né, que são monstros do cálculo, que vão sempre melhorar essas transformações. A partir do momento que eu posso fazer uma transformação de uma para outra, eu posso ter resíduo. Eu posso ter diferenças entre uma projeção e outra. Bom,
Além desse problema também do sistema de coordenadas, nós temos as questões associadas a projeções cartográficas. As projeções cartográficas, espero que vocês lembrem também da escola, elas são uma necessidade imposta devido à impossibilidade de transformar uma superfície esferoidal como a da Terra em um plano. Ou seja, a gente já trabalhou com um problema, a gente já está pegando uma batata torta e transformando numa elipse, certo? Em um ambiente mais esférico. Agora a gente vai transformar um ambiente esférico em um ambiente plano, uma representação plana. Esse é um segundo problema. Então, um sistema de projeção cartográfica é uma transformação matemática executada sobre uma superfície plana, provocando o mínimo de deformações. Eu coloquei essa simpática tangerina aí, porque é mais ou menos o que acontece. Na verdade, a gente tem uma fruta, né, a nossa batata. A partir do momento que a gente começa a descascar essa nossa fruta, se vocês desenharem qualquer coisa nessa casca e tentarem depois colocar no plano, né, empurrar essa casca contra o plano, você vai ver que seu desenho vai se deformar, seja em forma, seja em área, por conta dessas projeções. Então, a representação da casca tangerina na esfera e no plano apresentarão distorções. O mapa, a mesma coisa. Aqui eu trouxe algumas projeções cartográficas, eu não vou me ater muito a isso, mas existem, né, as planas, que é a polar, equatorial, horizontal, cônicas, normal, transversa e horizontal, cilíndricas, equatorial, transversa e horizontal também, associadas à necessidade da gente sempre trabalhar com parte do globo terrestre. Então, as cilíndricas, muitas vezes, cada uma delas, no caso, né, tanto as planas, quanto as cônicas, quanto as cilíndricas, elas podem ser utilizadas para representar, no caso aqui são zonas temperadas, no caso aqui é o Equador, e lá são os polos. Então a gente tem que sempre pensar também a projeção sobre a qual a gente vai trabalhar. Eu trouxe aqui uma pequena representação de como diferentes projeções vão trabalhar com o mapa que a gente quer apresentar, e aí a gente vê, né, como a Groenlândia está absurda nesse tipo de representação de projeção, enquanto no planisfério de Peters ela está muito mais achatada. Então, enquanto a forma é respeitada, no outro a área não é. Enquanto a área é respeitada, a forma não é. São necessidades impostas à nossa tentativa de representação em mapa. As projeções cartográficas, então, o TM, associada à carta topográfica, as cônicas com formas de Lambert, carta ao milionésimo, cartas aeronáuticas, policônicas são muito associadas a mapas temáticos e mapas políticos. Enfim, isso é uma questão um pouquinho técnica, eu não vou me desgastar muito aqui, porque demanda um certo estudo, a aplicação de cada uma dessas projeções aqui. E aí eu trouxe aqui uma brincadeirinha de como a projeção, quando ela está trabalhada, quando ela está em 3 tipos de ambiências diferentes, como é que ela se comporta. Então, lembra